O filme começa cedo de manhã. Sati acorda para enfrentar outro dia entediante. Não tem amigos, nem família, e sua única companhia são os cães do Centro de Controle de Animais, onde trabalha. Depois de alimentá-los, entra na jaula de uma cadela, Lexi, e a abraça para sentir algum consolo. Numa tarde, ele pega o ônibus para casa e se surpreende ao ver uma mulher chamada Hallie. Aproxima-se para cumprimentá-la, mas ela não o reconhece. Explica que estudaram na mesma escola. Nunca falaram na época. Sati era um ano mais velho e só a conhecia porque ela era popular. Vê que ela escreve num caderno e a chama de escritora. Hallie diz que na verdade é garçonete e que escrever é só um hobby. Sati tenta fazer uma piada, mas fica constrangedor. Logo Hallie desce do ônibus. Sati tenta chamá-la para sair, mas ela não o ouve. Naquela noite, ele a procura nas redes sociais e fica feliz ao ver que ela tem um cachorro. No dia seguinte, pergunta ao colega Nate como falar com garotas. Nate diz para ele ser confiante e engraçado. Mais tarde, o coração de Sati se parte quando descobre que Lexi precisa ser eutanasiada. Ele a tira da jaula e a segura com cuidado na mesa. A veterinária diz que ele pode adotá-la, mas Sati responde que não. Mora num lugar onde não permitem animais e não pode se mudar. Lexi morre após a injeção e Sati leva o corpo ao crematório. Ao retirar a plaqueta com o nome de Lex da jaula, Sati ouve um barulho estranho na área restrita. Abre a porta para verificar, mas não vê nada de incomum. Depois do trabalho, continua espionando Holly online, anotando tudo o que aprende e analisando cada foto até descobrir onde ela trabalha. No dia seguinte, ele visita a lanchonete onde Hallie está e precisa se reapresentar, porque ela não se lembra dele. Ele elogia o cabelo dela, mas ela permanece estritamente profissional e apenas traz sua comida. Momentos depois, Sati a convida para sair. Hallie recusa, dizendo que tem namorado, e ele responde imediatamente: "Não, você não tem", o que a deixa inquieta. Ela deixa a conta na mesa e vai embora. Naquela noite, quando Hallie vai para casa, sente que alguém a segue. É Sati, do lado de fora, escondido nos arbustos. Hallie diz à colega de quarto, Claire, que há alguém lá fora, mas Claire acha que ela está paranoica. Em seguida, liga seu ex, Eric, extremamente bêbado. Ao desligar, Claire diz que ela deveria perdoá-lo porque ficar sozinha é uma droga. Hallie recusa e passa a beber. Na manhã seguinte, Hallie chega à lanchonete e encontra um enorme buquê de flores, com um cartão que diz simplesmente "Seja minha". Depois do trabalho, Hallie visita Eric no bar dele e pede que não envie presentes. Ele insiste que não foi ele. Tenta convencê-la a reatar, mas Hallie lembra que ele a traiu. Logo Sati entra no bar e observa de longe. Quando Hallie sai para fumar e escrever no caderno, Sati a segue e tenta conversar. Ela ainda não o reconhece e avisa que vai embora. Então, Sati admite que enviou as flores e Hallie finalmente se lembra dele, percebendo que ele a vem perseguindo. Desesperado, Sati jura que não é um psicopata e que só quer conversar, alegando que nunca a esqueceu desde a escola. Hallie tenta ir embora de novo, mas Sati bloqueia sua passagem e ela se apavora. Ela o empurra e corre de volta para o bar, onde Eric nota que Sati a segue. Depois que Haley explica que Sati tentou agarrá-la, Eric salta ao balcão e acerta um soco em Sati. Embora esteja sangrando no chão, Sati começa a rir. Então Eric chuta de novo. Hallie precisa-o impedi-lo de causar mais dano. Eric expulsa Sati do bar e diz para ele nunca mais voltar. No chão, Sati percebe que Hallie deixou cair o caderno. Em casa, trata os ferimentos e começa a ler. É o diário de Hallie, onde ela desabafa o que sente a cada momento. Sati passa a noite em claro lendo cada palavra e sentindo conexão com a raiva interior dela. No dia seguinte, no trabalho, Sati se infiltra na área restrita e descobre um alçapão no piso. Desce e encontra uma velha sala abandonada, ainda com energia, o que lhe dá uma ideia. Nos dias seguintes, segue um tutorial, compra materiais pela internet e constrói uma jaula no cômodo escondido. Continua estudando o diário de Hallie e rouba remédios da enfermaria do abrigo. Em casa, ele testa o sedativo e adormece na hora, sem efeitos colaterais.
Algumas noites depois, quando Hallie caminha para casa, volta a sentir que alguém a segue. Ela para e olha ao redor. Mas Sati já está escondido. Continua andando, sente algo de novo e usa spray de pimenta, borrifando por acidente um morador de rua. Em pânico, foge enquanto Sati observa das sombras. Ele decide seguir o homem, que agora grita de dor. Momentos depois, Sati escala um muro para entrar no apartamento de Haley pela janela. Ela está no banheiro tomando a medicação quando ouve um ruído. Corre para a sala e encontra a janela aberta, fecha e vai para a cama. Então Sati salta sobre ela e injeta o sedativo. Hallie luta por alguns segundos e desmaia. Sati a esconde numa caixa e a leva para o abrigo. Quando Nate pergunta sobre a entrega, Sati mente dizendo que o chefe ligou pedindo para ele cuidar. Nate acredita e manda ele assinar. Hallie começa a despertar e faz barulho dentro da caixa. Sati tosse para encobrir. Quando soa de novo, Nate ouve, mas supõe que seja o ar-condicionado. Sati a deixa e vai embora. Holly acorda completamente sozinha na jaula do cômodo abandonado. Entra em pânico e tenta fugir, arrancando uma unha por acidente. Agarra as grades e grita por ajuda, mas apenas os cães a ouvem e Nate desconsidera os latidos como comportamento normal. De manhã, Sati lhe leva uma comadre e fala com gentileza, mas Hallie o insulta. Ele diz que ela perdeu o direito à comida e que podem tentar de novo amanhã. Ignora os gritos dela ao sair. A sós, ela começa a lixar as grades usando a corrente do cadeado. No dia seguinte, Sati finalmente dá comida e água. Ela agarra a perna dele desesperada e implora para ele não ir. Mas ele diz que é importante estabelecer limites no relacionamento deles e sai repetindo que vão tentar amanhã. À noite, Hallie alucina com Claire falando com ela e descrevendo todas as coisas terríveis que Sati poderia fazer. Hallie explode e manda que cale a boca. Por fim, usa a comadre e se assusta quando aparece um rato. Ela o chuta repetidamente até matá-lo. No dia seguinte, Sati encontra a sujeira e limpa. Hallie pergunta se ele vai se aproveitar dela. Ele diz que não, mas quando ela pergunta se ele vai motelar, responde: "Espero que não", o que a apavora. Sati explica que talvez não tenha escolha se não conseguir salvá-la. Ela supõe que isso faça parte de alguma seita religiosa, mas ele insiste que está fazendo por ela porque ela é especial. Diz que estava sozinho e perdido, antes de com Hekla, e que achou que ela realmente o via. No entanto, logo ele descobre que a versão de Hallie que mostra aos outros é uma mentira. Pergunta quem é a verdadeira Hallie, porque quer garantir que ainda há chance de salvá-la. Se não, ela nunca sairá do cômodo. Hallie apenas o insulta, então Sati vai embora. Ao sair da área restrita, Nate o pega e lembra que ele não deveria bisbilhotar ali. Manda a Sati ir limpar antes de verificar a porta, mas ela está trancada. À noite, a alucinação de Claire pergunta a Hallie o que ela vai fazer, e ela diz que vai esperar. Na manhã seguinte, Sati mostra a Hallie que está com o diário dela. Diz que sente pena, sobretudo porque ela escreve sobre o amor de forma tão deprimente. Mas Hallie responde que um stalker creepy como ele também não pode saber o que é amor. Sati pergunta por Claire, revelando que a ouviu falando com alguém e fazendo duas vozes quando chegou. Pergunta se Claire está no cômodo, e Hallie diz que não, mas afirma que consegue ver ela atrás de Sati. Admite que sabe que Claire não está realmente ali, mas Sati não está falando só desse cômodo. Acontece que Hallie também tem alucinado com Claire em casa. Ao repassar os fatos do diário, a verdade é revelada. Claire existiu e morava com Hallie quando ela ficou noiva de Eric. No fim, Claire teve um caso com Eric, o que Hallie descobriu lendo o e-mail dele. Numa viagem de carro, Hallie confrontou Claire, que pediu desculpas e disse que não significou nada. Furiosa, Hallie começou a acelerar e a dirigir como louca enquanto despejava sua raiva pela traição. Desviou de alguns carros, mas perdeu o controle e bateu. As duas acordaram cobertas de sangue e Hallie encontrou um caco de vidro na barriga. Ao ouvir Claire falar, Hallie tirou o vidro e o cravou no olho dela para matá-la. A polícia depois acreditou que Claire morreu no acidente. No presente, Hallie diz que é escritora de ficção e Sati admite que por isso precisava se certificar
antes de ir à polícia. Ele vem seguindo Halle há dias e aprendeu que, desde a morte de Claire, ela tem matado desconhecidos nas ruas, de formas brutais. Foi ela quem ateou fogo no morador de rua. Sati acredita que ela mantém o diário, porque no fundo quer ser pega e punida pela morte de Claire, mas que ele não está ali para puni-la. Na visita seguinte, Sati leva a água e um pano para ela se limpar, mas não consegue parar de encarar a pele dela. Eles falam sobre os assassinatos, e ela diz que gosta de matar. Sati não acredita. Acha que ela age por culpa e trauma. Halle então conta uma história sobre tubarões que batem a cabeça no vidro dos aquários e os imita, só parando quando ele pede. Ela continua provocando, dizendo que, se morrer, a polícia vai presumir que não foi ele. Perturbado, Sati vai embora. Mais tarde, a chefe o chama à sala e o repreende por negligenciar suas funções. Não o demite, mas acrescenta uma advertência ao prontuário. Mais uma falta e ele está fora. Na visita seguinte, Sati leva para Halle apenas 2 barras de chocolate, dizendo que ela precisa aprender que não está no controle. Se não começar a se comportar, ele não vai alimentá-la. Holly tenta manipulá-lo, dizendo que sonhou com os dois, vivendo felizes na praia. Sati cai e concorda em levar mais comida. Quando sai da área restrita para buscar lanches, Nat o vê, de novo. Cada vez mais desconfiado, Nat testa a porta, e desta vez ela está aberta. Desce pelo alçapão e fica horrorizado ao encontrar Halle numa jaula. Ela pede ajuda e ele começa a bater no cadeado para arrombá-lo. Nesse momento, Sati retorna e Halle, em silêncio, sinaliza para ele atacar. Ela distrai Nate enquanto Sati se aproxima por trás e o esfaqueia várias vezes antes de fugir. Quando Nate tenta persegui-lo, Halle estica a perna para fazê-lo tropeçar. Então ela fala docemente com Sati, incitando-o a matar Nate. Sati esmaga a cabeça de Nate com um bloco de concreto, enquanto Halle assiste satisfeita. Terminado, Sati desaba. Halle o ajuda a se acalmar e dá instruções para se livrar do corpo, usando as ferramentas da veterinária. Sati remove os dentes, as impressões digitais e as unhas de Nate. Depois, corta o corpo em pedaços e o dá para os cães. O que sobra é queimado no crematório. Depois do banho, Sati liga para a chefe e diz que Nate saiu para resolver um assunto e não voltou. Algum tempo depois, joga os dentes no rio. Ao voltar ao abrigo, ele começa a esfregar o sangue enquanto Halle divaga ao fundo. Ela sugere que ele se sente atraído pelo lado sombrio dela. Pega a mão dele e a esfrega no próprio rosto. Depois tenta forcá-lo a tocá-la intimamente, mas Sati se afasta. De volta ao escritório, ele encontra um detetive vasculhando os pertences de Nate. Sati é interrogado sobre a última vez que o viu, mas sua história tem buracos. O detetive também acha suspeito que ele se refira a Nate no passado. No dia seguinte, Sati se move com cuidado pelo abrigo porque o detetive ainda investiga o desaparecimento de Nate. Ele leva comida para Halle, mas ela fica sentada em silêncio e não fala. Depois de implorar por vários dias, ela finalmente aceita conversar. Diz a Sati para cortar o próprio dedo para provar que a ama. A princípio ele diz que não, mas Holly continua, dizendo que sempre se sentiu diferente de todo mundo, e que só Sati a entende. Sobrecarregado, Sati corre ao banheiro e tem um ataque de pânico. Depois de pensar, volta até Halle. Ela promete se comportar se ele fizer o que pediu. Sati senta ao lado da jaula e, chorando de dor, corta o próprio dedo. Halle finge que vai pegar o dedo, mas em vez disso agarra a faca e ameaça se matar a menos que ele abra a jaula. Sati destranca o cadeado e Halle sai devagar. Ela o empurra contra a parede, diz que o ama e então corta sua garganta com a faca. A alucinação de Claire aparece de novo e aponta para a porta aberta. Algum tempo depois, Halle volta a namorar Eric e consegue um contrato para publicar seu diário como romance de ficção. Um dia o celular de Eric toca, Halle confere e vê que ele a está traindo de novo. Curiosamente, mantém a calma e devolve o telefone sem dizer uma palavra. Depois disso, Halle vai a um velho galpão. Lá dentro, Sati está trancado numa jaula. Agora, sempre que sente vontade de matar alguém, ela machuca ele em vez disso. Assim, de um jeito perverso, ele realmente a salvou.